Caramba, continua aparecendo aqui a Érica tá com a mão levantada. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson e nós vamos falar hoje de eletrocardiograma. Lembrando que esse aqui é a parte 1 do eletrocardiograma, que eu vou falar das coisas que são mais importantes e depois a aula 2 de eletrocardiograma a gente vai falar das alterações, certo? Então o que a gente precisa entender, a importância do eletrocardiograma é o quê? Para ele serve para detectar várias patologias, como arritmias, como aumento das cavidades cardíacas, patologias coronarianas, como o infarto agudo do miocárdio, e outros diagnósticos, tá? Então, olha só, o que a gente precisa saber? Então, o conceito de eletrocardiograma que eu quero que vocês levem para a vida inteira, certo? O conceito de eletrocardiograma é o quê? É o registro elétrico, então é o registro eletrocardiográfico da atividade elétrica do coração. É isso que é o eletrocardiograma. E essa aqui é uma pergunta de prova, certo? Então, vamos lá. Definir o conceito de eletrocardiograma é o registro eletrocardiográfico da atividade elétrica do coração. Ponto final, certo? Então, o que acontece? A gente tem que entender que o quê? O coração, ou seja, o eletrocardiograma, a gente vai mencionar quais são as ondas existentes no eletrocardiograma. Aqui são 5 ondas, que são as 5 ondas principais. Tem uma outra onda, que é a onda U, que ela pode aparecer ou não no eletrocardiograma, certo? Então, eu posso ter ou não ter. Como é uma coisa que não é constante, como ela é inconstante, como ela é variável, então eu não vou contar com ela, certo? Eu vou contar com as que sempre aparecem. Então, nós temos a onda P, que está simbolizada de verde, a onda Q, a onda Q, né, que está simbolizada de laranja. Nós temos a onda R, que está representada de vermelho, a onda S, que está representada de lilás, e nós temos a onda T, que está representada de azul. Então, nós temos a onda P, Q, R, S, T, certo? São as 5 ondas que a gente tem. Onda P, onda Q, onda R, onda S e onda T, certo? Essas são as 5 ondas. E, mais uma vez, eu repito, conceito de eletrocardiograma é o registro eletrocardiográfico da atividade elétrica do coração, certo? Então, aqui, o que acontece? Inclusive, aqui, agora, eu quero fazer uma ênfase para o seguinte, ó. Eu vou riscar isso aqui, que eu quero que vocês tenham isso aqui riscado, porque vocês precisam entender o seguinte, ó, quando a gente está falando de eletrocardiograma, a gente está falando da atividade elétrica do coração. A contração de qualquer seja da parte do coração que esteja envolvida é uma consequência. É uma consequência. Ela não é a gente não visualiza isso no eletrocardiograma. No eletrocardiograma a gente vê a atividade elétrica do coração. Então a onda P ela significa despolarização auricular, que ela vai levar a fazer com que haja potencial de membrana, potencial de ação no músculo cardíaco, e isso depois vai desencadear a contração dos átrios. Então, só que eu tenho que ter muito cuidado, porque a onda P ela representa a despolarização auricular. Ela não representa a contração dos átrios, tá? Que eu sei que fisiologia, às vezes, pode pegar no pulo do gato. Então, por exemplo, assim, professora perguntar, a onda P significa contração dos átrios? A resposta é não. Ela se representa a despolarização auricular, que vai gerar um potencial de ação no músculo, que vai levar à contração dos átrios. Essa é a melhor resposta, certo? Qual é o tempo da onda P? A onda P ela tem que medir menos de 10 segundos, a voltagem tem que ser no máximo 0,25 milivolts, certo? E o que a gente tem que entender da onda P é o seguinte, ó, que ela é uma onda que ela antecede o complexo QRS, e significa que o impulso elétrico está vindo do nodo sinusal, certo? Então, é uma onda que ela é importante, ela tem que anteceder o complexo QRS, certo? Maravilhoso. Então, agora a gente vai falar, mais uma vez, a gente vai falar aqui o quê? A gente vai falar do complexo QRS. Complexo QRS, ele é representado pela despolarização dos ventrículos, que isso é o que a gente consegue ver no eletrocardiograma, tá? E ele vai originar o impulso elétrico que vai dar a contração muscular. Mas fique claro, ele representa a despolarização dos ventrículos. Ele depois vai originar um estímulo elétrico. Essa despolarização dos ventrículos vai originar um impulso elétrico que vai levar a contração como consequência, certo?
Então, o tempo do complexo QRS ele varia de 0,06 a 0,10 segundos, certo? Porque isso aqui é o mesmo que eu falar 60 a 100 milissegundos, e a voltagem é dada em 3,5 milivolts, certo? Então, o que acontece? Quando a gente observa o complexo QRS, a gente percebe o seguinte, ó, por exemplo, quando eu tenho um aumento, quando está prolongado o QRS, quando ele está maior que 10 segundos, pode significar o quê? Que nós estamos diante de um bloqueio de rama ou de uma síndrome que se chama síndrome de Wolff-Parkinson-White, certo? Quando o complexo QRS está alargado, certo? Então, ou representa um bloqueio de ramo ou uma síndrome de Wolff-Parkinson-White, certo? E eu estou gripando. Descrevendo a onda T. Então, olha só, primeiro, a onda T. E que ela vai representar a onda T? A onda T, primeiro que ela simboliza a repolarização dos ventrículos, certo? Então, repolarização dos ventrículos é a onda T. Se alguém perguntasse, Wilson, e cadê a onda de repolarização dos átrios? Porque até hoje ninguém tinha feito. Eu tinha esperança que alguém fosse fazer essa pergunta para mim, mas ninguém fez. Onde é que tá? Porque a gente só viu o quê? A gente viu a despolarização dos átrios, a gente viu a despolarização dos ventrículos e agora a gente está vendo a repolarização dos ventrículos, certo? Então a gente tem aqui, ó, vou marcar aqui, a gente tem duas ondas, deixa eu marcar aqui. A gente tem duas ondas de despolarização e só tem uma onda de repolarização, certo? Aí eu, mais uma vez, eu tinha esperança que alguém fosse, Wilson, cadê a repolarização das aurículas? Elas estão aqui, ó, elas estão dentro do complexo QRS, só que elas estão engolidas, elas foram mascaradas, não tem como a gente apreciar a repolarização dos átrios, porque ela está dentro do complexo QRS, ela foi engolida pelo complexo QRS, tá? Então não tem como ver. Então, a onda T, ela representa a repolarização dos ventrículos, que a gente já sabe que isso vai ter como reflexo essa repolarização, a gente sabe que vai ter, assim, olhando da parte mecânica, relaxamento dos ventrículos. Mas a gente sabe que a onda T representa a repolarização dos ventrículos, certo? É isso mesmo. Isso mesmo, Elber. Então, o que acontece? O tempo da onda T ela tem que ter menos de 10 segundos, menos de 0,10 segundos, ou seja, menos de 100 milésimos, e a voltagem, ou seja, a amplitude, ela varia de acordo com a derivação que a gente estiver olhando. Por exemplo, se a gente estiver olhando para as derivações precordiais, ela tem que ser no máximo inferior a 15 milímetros, e se a gente estiver olhando nas derivações periféricas, ela tem que ser menor que 5 milímetros, certo? Aqui, a gente avaliando a onda U, tá? Então, o que a gente vê da onda U? A onda U, como eu falei para vocês, é uma onda que ainda está se estudando ela, porque ela é inconstante, certo? Ela é uma onda que ela vem depois da onda T, certo? A maior parte dos livros já vem falando da onda U e, assim, o que se tem muito é teoria, tá? Então, não se conhece muito bem o significado da onda U ainda, mas a maioria imagina que elas vão representar a repolarização das fibras de Purkinje, certo? Então, essa é a onda U. E ela é inconstante, por isso que a gente nem conta. Quando a gente fala que o eletrocardiograma vai ter 5 ondas básicas, a gente fala da onda P, onda Q, onda R, onda S e onda T. A gente nem fala da onda U. Por quê? Porque a onda U é inconstante, certo? Ela tem um tempo variável e a voltagem pode variar de 0,1 segundos a 0,33, 0,1 milivolts ou 0,33 milivolts, certo? Então, como eu estava explicando, a onda U muitas vezes ela não é registrada, certo? Mas normalmente quando ela aparece em todas as derivações, com exceção na V6, e mais frequentemente a onda U vai aparecer na V2 e na V3, certo? Sempre quando a frequência cardíaca for maior que 96, certo? Latidos por minuto. Então, agora o que acontece aqui? Deixa eu apagar. Então, pronto. A gente tem que entender qual é a diferença de segmentos e intervalos. Então, segmento vai ser o quê? Sempre o segmento é representado por uma linha. Deixa eu botar aqui.
Segmento vai ser sempre uma linha. Então, aqui, ó, isso é um segmento. O que é um intervalo? Então, o segmento geralmente é uma linha. Essa linha a gente chama que é geralmente isoelétrica, porque ela tem um traço, tem a forma de um traço. E ela nunca compreende uma onda. Então, ela vai unir uma onda com outra onda, certo? Então, isso é um segmento, tá? Mas não inclui nenhuma onda. Nenhuma onda está dentro de um segmento, certo? Pronto. O que é um intervalo? O intervalo é o seguinte, intervalo é quando eu estou pegando aqui, ó, eu estou pegando uma porção de segmento e uma onda. Então, aqui, esse aqui, que segmento é esse aqui? Segmento, ó, esse aqui é o segmento ST. Aqui é o segmento, perdão, aqui é o segmento ST e esse aqui maior é o intervalo ST. Então, olha só, segmento eu não tenho onda, então aqui estou fora. Ó, segmento eu só tenho essa partezinha aqui que eu vou deixar marcada assim, ó. Isso aqui é segmento. Intervalo é o que eu tenho que está pegando tudo, ó. Tá pegando uma porção do eletrocardiograma que inclui um segmento, inclui uma onda ou mais, certo? Então essa aqui é a diferença básica do que eu tenho entre segmento e intervalo. Segmento é uma linha que normalmente é isoelétrica que une uma onda com outra onda. O intervalo é uma porção do eletrocardiograma que inclui um segmento e uma onda ou mais, certo? Então, o intervalo RR. Agora a gente vai começar a falar de intervalos. O intervalo RR é muito importante. Por quê? Porque ele nos ajuda a ver o que? Frequência cardíaca, certo? O intervalo RR é muito importante porque aí a gente consegue ver a frequência cardíaca. Quando o ritmo for sinusal. Se o ritmo for sinusal, a gente consegue ver frequência cardíaca direitinho, fazendo aquela conta que eu vou ensinar para vocês, que é o quê? Frequência cardíaca é igual a 1.500 dividido pelo número de quadradinhos que eu tiver entre uma onda R e outra onda R, certo? Então, eu tenho frequência cardíaca igual a 1.500 dividido pelo número de quadradinhos que eu tenho entre R e R. Aí eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou contar quantos quadradinhos tiver aqui entre uma onda e outra, certo? Mais uma vez, sempre que, para eu poder fazer isso, o ritmo tem que ser sinusal. Como é que eu sei que o ritmo é sinusal? Quando eu vejo que, tipo assim, ó, entre uma onda, vou colocar hipoteticamente aqui, ó, entre uma onda R e outra onda R, eu tenho praticamente a mesma distância. A gente diz que RR equidistante é o equivalente a um ritmo sinusal, certo? Então, pronto. Se RR estiver equidistante, show de bola, maravilha, certo? Se RR não estiver equidistante, a conta é outra. Aí eu vou ensinar para vocês só na próxima aula como é que a gente faz a conta da frequência cardíaca quando o ritmo não for sinusal, certo? Agora, quando o ritmo for sinusal, é bem simples. Frequência cardíaca igual a 1.500 dividido pelo número de quadradinhos que eu tiver entre RR, sendo que RR tem que estar equidistante em todo o eletrocardiograma, certo? Wilson, no caso, se cai uma questão na prova, tipo assim, chega um paciente e tal, como você vai medir a frequência cardíaca desse paciente? Sempre vai ter que ter um eletrocardiograma ou a professora pode dar dados? Não, se ela tem que dar se ela pode falar dados, ela pode falar o seguinte, ó, como ela daria? Ela daria o seguinte, ó, ela daria o paciente tal que foi realizado um eletrocardiograma, na qual o clínico de plantão observou que RR se encontra equidistante. E aí ela tem que dar o valor, ela tem que dar, ou se ela não der o eletrocardiograma, ela vai dizer assim, ó, o número de quadrados grandes é tanto, o número de quadrados pequeno é tanto, da distância de um R para outro R, certo? Mas ela tem que te falar ela isso. tem que dar os dados, né? Se ela der os dados, é possível. Agora, ela pode simplesmente falar o seguinte, olha, se percebe que a distância entre as ondas R e R são equidistantes. Sobre esse paciente, como você calcularia a frequência cardíaca? Aí você tem que colocar lá, frequência cardíaca é igual a 1.500 dividido pelo número de quadradinhos que eu tenho entre uma onda R e outra onda R. Ou seja, você precisou calcular? Não, mas ela quer que você saiba se você sabe a fórmula. Sabe como fazer, né? Exatamente. Se você sabe como fazer, pronto, acabou. Ela pode te dar o eletrocardiograma também. Pode dizer, ó, tá aqui, ó, o eletrocardiograma. E aí se vira. Ela não te dá valor nenhum e você tem que contar quadradinho por quadradinho para saber se o QRS está certinho, se a onda P está certinha, se o segmento ST está certinho, se o segmento PR está certinho.
Aí sim, aí eu acho que essa aí seria uma questão bem mais complexa de fazer. Se ela der o eletro e pedir para vocês os valores. Certo? Pronto. Então, aqui a gente vai falar do intervalo PR. O intervalo PR, o que significa? É esse intervalo que a gente tem bem aqui, ó, que eu deixei ele grifado de dourado. Tá? Então, ele vai da onde? Ele é representado pela despolarização atrial e ele é o retroaso fisiológico por passar pelo nó do AV, certo? Então, ele é medido do início da... Ó, vou apagar aqui, ó. Ele é medido do início da onda P até o final da onda Q, que é aqui, ó. Então, isso aqui é um intervalo. E lembre do que a gente falou da definição de intervalo. Intervalo é o quê? Ele vai compreender pelo menos uma onda e um segmento, certo? Então, é isso. Intervalo é isso. Já segmento não. Segmento não permite que tenha onda, certo? E o valor normal do intervalo PR é de 0,12 a 0,20. O que acontece? Quando eu tenho um intervalo PR diminuído, ou seja, se isso aqui tivesse menor, eu tenho uma síndrome de pré-excitação, certo? Intervalo PR curto, síndrome de pré-excitação. Se eu tenho um intervalo PR largo, o que acontece? Eu estou tendo algum tipo de bloqueio. Se esse intervalo tivesse aqui, ó, fosse mais largo, tá? Então eu teria algum tipo de bloqueio, provavelmente um bloqueio de primeiro grau, certo? Aqui eu já falei do intervalo QRS. Aqui, como é que a gente relaciona as ondas P, complexo QRS e onda T? Ó, bem simples. Ó, a onda P, ela está relacionada com o quê? Com a ativação dos átrios. A onda R está relacionada com a ativação dos ventrículos. E a onda T, ela está relacionada com o quê? Com a recuperação do ventrículo, certo? Então, essas são as três analogias que a gente pode fazer. Onda P, ativação dos átrios. Onda R, ativação dos ventrículos. E onda T vai ser a recuperação dos ventrículos, certo? E isso tem que estar bem claro. Isso aqui tem que estar bem claro, porque é assim que vão perguntar na hora do exame para vocês. E aqui é o seguinte, aqui é aquele mata-burro que eu digo para vocês que vocês têm que entender como é que funciona isso aqui, certo? Então, olha só. Isso aqui é o famoso quadradão. Quadradão é formado por quê? Ó? É formado 5 de 5. Quadradão é formado de 5 de 5. O que é isso? Para formar um quadradão, eu tenho que ter 5 quadradinhos na horizontal e 5 quadradinhos na vertical. Então, eu tenho, para cada quadradão, eu tenho 25 quadradinhos dentro dele, certo? Então, olha só como é importante eu saber isso aqui. Então, no quadradão, eu tenho 25 quadradinhos. E agora, se eu for olhar só para o quadradinho, eu tenho o quê? O quadradinho, olha só, então vamos lá. Ó, o quadradão é o quê? 5 por 5 quadradinhos. Então, são 25 quadradinhos que eu tenho no quadradão. E o quadradinho, que está aqui, ó, que é o que está dentro do quadradão, o que acontece? Ele é feito de 1 milímetro por 1 milímetro, ou seja, ele é um... Nossa. Ele é feito de 1 por 1, certo? Simples assim, não tem muita frescura. Então, o quadradinho ele está representando 0,04 segundos na horizontal, ou no eixo X, e na vertical, o eixo Y, ele mede 1 milímetro, certo? 1 milímetro. Esse 1 milímetro é equivalente a 0,1 milivolts, certo? 1 milímetro na vertical representa 0,1 milivolts, certo? Pronto. E aqui, de como é que a gente calcula a frequência cardíaca. Então, olha só. Se eu quiser calcular a frequência cardíaca de uma maneira mais rápida, o que acontece? Olha só. Para cada quadradão que eu tiver, se a onda R tiver, olha só, se eu tiver uma onda R nascendo em cima de um quadradão, em cima de outro quadradão, eu tenho uma frequência cardíaca de 300. Por que eu sei que é 300? Porque eu tenho 5 quadradinhos. Aí eu vou fazer aqui, ó, 1.500 dividido por 5 vai dar 300. Aí se eu tenho a distância aqui, ó, de 2 quadradões, eu tenho que 1.500
dividido por 10, porque eu tenho 10 quadradinhos. Vai dar o quê? 150. Se eu pegar aqui, ó, se eu pegar 3 quadradinhos, eu tenho o quê? Eu tenho a fórmula é essa aqui. Tá, vou repetir de novo, que a Bruna não entendeu. Olha só, se eu tenho a diferença de se eu tenho isso aqui, esse verdinho que eu estou marcando aqui é como se eu tivesse uma onda R aqui em cima. Então, o que acontece? A frequência cardíaca não é a distância de uma onda R e outra onda R, e elas têm que estar equidistantes, é como se eu tivesse várias ondas R's em cima da linha do quadradão, certo? Então, olha só, a distância de uma e outra, como eu sei que é só, tá pegando a diferença aqui é só de um quadradão, quantos quadradinhos eu tenho aqui embaixo? Eu tenho 5. Eu sei que a fórmula é o quê? Frequência cardíaca é igual a 1.500 dividido pelo número de quadradinhos aqui. Quantos quadradinhos eu tenho aqui num quadradão? 5. 1.500 dividido por 5, 300. Então, eu sei que a frequência cardíaca aqui seria 300. Se eu tivesse 2 quadradões, a diferença das ondas R estivesse entre os 2 quadradões, seria o quê? 1.500 dividido por 10. 1.500 dividido por 10 vai dar 150. Então, tá aqui, ó, 150. Se eu tenho as ondas R posicionadas entre 3 quadradões, eu sei que ela vai ter o quê? 3 quadradões, eu sei que ela tem o quê? Tem 1.500 dividido por 15. 1.500 dividido por 15 vai dar 100. Então, eu já sei que aqui, ó, vai dar 100 batimentos, ou seja, 100 latidos por minuto. Ainda não entendeu, Bruna? É simples. É simples. Para eu fazer a conta, ó, você tem que entender a fórmula. A fórmula da frequência cardíaca está dizendo que é 1.500. Da onde é que está vindo esse 1.500? Deus quis. É o valor constante, 1.500. A gente vai pegar 1.500 e vai dividir pelo número de quadradinhos. Número de quadradinhos. Então, olha só. Vamos contar. Conta para mim quantos quadradinhos tem dessa onda para essa onda. Conta para mim e diz aí, Bruna. Quantos quadradinhos tem? Da onda R até a onda R. Quantos quadradinhos tem? Isso que eu quero porque daí se você fizer, você entende. Faça aí, Bruna, e diga para mim, quantos quadradinhos tem? 15. Vou contar aqui. Eu acho que não. Ó, porque você tem que contar dentro da onde está aparecendo a onda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem 17 quadradinhos aí, Bruno. Tem 17 quadradinhos, ou seja, eu vou pegar 15 dividido por 17. Pronto, achei a frequência cardíaca. É só isso que eu estou falando. Esse negócio de do quadradinho dentro da onda também conta, lógico, você tem que contar o quadradinho que está dentro da onda. Senão você não vai contar depois, você vai contar no quadradinho que aparece, certo? Então é isso, basicamente. Por isso que a gente está falando, por exemplo, assim, ó, se a onda R, ela tiver, olha só, se a onda R tiver a distância de um quadradão, a gente já sabe que a frequência cardíaca está 300. Se ela tiver a distância mais ou menos de 2 quadradões, a gente já sabe que a frequência cardíaca está 150, porque 2 quadradões tem 10 quadradinhos. 10 quadradinhos eu já sei que 1.500 dividido por 10 vai dar 150, sabe? Isso aqui é bem simples. Pronto, e aqui eu já acabei de fazer a conta, então, para vocês poderem ver, mas é isso aí mesmo, certo? Bom, a aula termina aqui, deixa eu ver. Ah, não, termina aqui, ó. Então, como é que a gente vai interpretar um eletrocardiograma? Então, primeiro, a gente tem que ver o quê? Frequência cardíaca, tá? Eu até coloquei, na hora que a gente tiver a próxima aula, eu resolvi fazer uma alteração, eu botei ritmo primeiro, tá? E depois eu vi outro livro que eu gostei mais, que ele está falando de ritmo primeiro. Então, ritmo primeiro, frequência cardíaca depois, tá? Então, a primeira coisa que a gente vê no eletrocardiograma é se tem ritmo. Tem ritmo? Legal, passa adiante. Aí, depois a gente vê a frequência cardíaca, porque o que acontece? Eu sei por que eu começo fazendo com ritmo? Se eu sei que o ritmo, no caso do eletrocardiograma, ele é sinusal, eu posso usar aquela fórmula que eu ensinei para vocês ali, que é só contar os quadradinhos entre uma onda R e outra onda R. Aí é fácil. Se eu sei que tem um ritmo sinusal, ou seja, que o coração está batendo de forma rítmica, aí eu uso aquela fórmula. E aí depois a gente vai fazendo as avaliações. Eu vejo se tem onda P,
eu dou uma olhada no segmento PR, eu dou uma olhada no segmento QT, eu dou uma olhada na onda QRS, eu dou uma olhada no segmento ST, eu dou uma olhada na onda T, entendeu? Então, essas são as coisas que eu tenho que estar bem intrigado para poder aprender isso aqui bem direitinho, certo? Então, assim, os passos que eu vou dizer para vocês aqui que são mais importantes, eu vou dar uma grifada aqui. Eu vou grifar porque eu gosto de amarelo. Ó, frequência cardíaca é importante, ritmo é importante. Nesse momento, R não é importante para vocês, tá? Isso aqui porque R é mais complexo, é mais complicadinho. Eu até vou chegar a falar de R, mas agora não é tão importante vocês saberem. Vocês verificarem a onda P, vocês olharem a onda PR, a onda T, o segmento ST, o complexo QRS, certo? Isso aqui não, certo? Essas aí são as coisas que são mais importantes. Então, nesse momento, nem o R e nem o segmento QT, certo? Pronto. Deixa eu ver. Eu acho que acabou. Sim. Valeu. Muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui.